26 de julho de 2025, neste sábado da 16ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Joaquim e Santana, pais da bem-aventurada Virgem Maria. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desse sábado. Que alegria! Sintam-se bem acolhidos, bem-vindos. Louvado seja Deus. E hoje nós celebramos essas duas personalidades tão importantes para a vida da igreja, São Joaquim e Santa Ana, os pais da Virgem Maria e, por conseguinte, os avós de Jesus. Por isso que hoje, com muita alegria, cumprimento os idosos, É o Dia Mundial dos Idosos, como também o Dia dos Avós, Então, cumprimento também os avós. Que Deus abençoe a todos vocês, Ser avô é ter uma missão muito bonita, É uma missão de fato, de levar aqueles que são subalternos espirituais, espiritualmente falando, até o colo de Jesus, Eu sempre digo que também a pessoa de um idoso, um patriarca ou uma matriarca de uma família é de fato um instrumento de santificação do lar, Nós vemos que às vezes não acontece isso, Tem muita gente que tem longos anos de vida e que dá contra-testemunho em relação à família, Mas é uma missão muito bonita, ser exemplo de sabedoria, ser exemplo de prudência, de silêncio, ser exemplo de experiência de vida, Ensinar que enfrentando, corrigindo os erros, é que nós crescemos, evoluímos e amadurecemos, não é verdade? Muito bem, queridos, nós vamos proclamar a leitura de hoje, como é uma memória muito importante. A igreja nos entrega um texto próprio, bonito, Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 e do 10 ao 15. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças e, graças a eles, também os seus filhos, sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito de Eclesiástico hoje, O autor do livro faz um elogio bonito às pessoas que deram bons exemplos, nos nossos antepassados. Vamos fazer um elogio dos homens famosos, Olha só, quem são estes, Quais exemplos de virtudes, quais os bons testemunhos que esses homens dos antepassados deixaram? Olha só, são homens de misericórdia, que têm gestos de bondade. Interessante isso, Aqueles sobremaneira que têm longos anos de vida, hoje, vamos fazer uma suposição. Se Deus nos chamasse hoje, e nós partíssemos,
como nós seríamos concebidos, no que nós seríamos lembrados aqui neste mundo? É para gente refletir um pouco, né? Qual legado nós deixamos? Essa grande reflexão que o livro de Eclesiástico nos deixa nessa memória litúrgica. Por quê? Porque Santana e São Joaquim foram homens super humildes, né? Simples, pessoas desconhecidas, vamos dizer assim, mas que cumpriram a sua missão, né? Cumpriram a sua missão. No final da vida, tiveram uma graça de se tornarem pais, né, da Virgem Maria, e exerceram o seu ministério de maneira primorosa. Nós vemos no relato do Evangelho apócrifo de São Tiago, que fala dessas duas personalidades, né? Nós vemos que transpassa ali um espírito de, vamos dizer assim, de perseverança, de fidelidade. O testemunho de Santana e São Joaquim foi um testemunho de permanência em Deus, mesmo diante das dificuldades e das frustrações da vida. Ana era concebida como estéril até o fim da vida, até que se tornou mãe da Virgem Maria por graça e por presente de Deus. Mas isso nunca os afastou de Deus. Pelo contrário, né, o Evangelho apócrifo de São Tiago nos mostra a imagem de Joaquim que se coloca diante de Deus lá no templo a chorar aquela condição, porque era uma condição bem discriminatória, né, a esterilidade, né? Sofriam, mas não desistiam. Sofriam, mas não se afastavam de Deus. Muito bonito isso, muito bonito, um testemunho de fé. Eu acho que o maior exemplo de um avô e uma avó é o temor de Deus, né, para os seus netos, para sua família, enfim. E você que é avô, você que é avó, você que é idoso também, né? Qual testemunho você deixa para os seus filhos, netos, bisnetos? Testemunho de uma pessoa madura, de uma pessoa de fé, de uma pessoa perseverante, de uma pessoa resiliente, resistente. É para a gente refletir, é para vocês refletirem, né? E olha, minha gente, ter longos anos de vida não é uma condição a ser rechaçada, né? Pelo contrário, é uma condição da qual as pessoas deviam se orgulhar. Isso é minha opinião, sabe? Às vezes tem gente que fica fugindo da missão, fica fugindo da sua condição. Se você já foi jovem e hoje não é mais, louvado seja Deus. Você já passou por essa etapa da juventude e agora você está numa etapa também importante, né? Hoje, aliás, esse fim de semana eu vou dar a bênção em todas as missas para os idosos e para os avós, né? E eu tenho certeza, na hora que eu pedir, os avós fiquem em pé, né? Aí um monte de gente vai levantar, né? Porque, graças a Deus, hoje, com um avanço tecnológico, a ciência, as pessoas têm vivido mais, né? Hoje em dia, né? E a hora que eu disser, os idosos fiquem em pé para receber a bênção, você pode ter certeza que vai um monte de gente se assentar e vai ficar pouquíssima gente em pé. Por quê? Parece ser ruim ser idoso. E não é. Para mim é testemunho de sabedoria, de experiência, né? Testemunho de força. Então, para a gente pensar um pouco. Uma outra coisa que me chama atenção, e hora ou outra acontece, né? Geralmente a gente usa o pronome tratamento, senhor, senhora, né? Para quem é idoso e também para autoridades religiosas, por mais nova que seja a pessoa, se é uma autoridade, também deve ser usado esse pronome, né? De tratamento. E às vezes a gente chama algum idoso de senhor e senhora, a pessoa, já escutei isso daí,
Senhora só tem uma que está no céu, e Senhor também, né? Ou seja, a pessoa não se admite como um ancião, né? Como um idoso. Isso é ruim, sabe por quê? Porque é dignidade, minha gente. É de questão de dignidade, né? Então, olha, dizer uma coisa para vocês, né? A gente precisa assumir o que a gente é. E isso é saudável. Isso é bom, né? Então, você que é avô, apesar que existem avós que são muito novos, né? Não são idosos, nem todo avô. Por isso que a igreja faz essa diferenciação, né? Ana e Joaquim são patronos tanto dos avós quanto dos idosos, porque tem avós que são novos e não são idosos, né? E também tem idosos que não são avós, né? Por exemplo, o padre, como o padre envelhecer, ele não vai ser avô, né? Então, tanto em uma condição quanto em outra, é dom de Deus, é presente de Deus, não se envergonhar, não fugir da missão, né? Não fugir da missão e também não recusar a dignidade que lhe pertence. Quando uma pessoa chama alguém que é mais velho de senhor e senhora, né? Não é para humilhar ou para desdenhar, é para reconhecer a dignidade. Dignidade. Eu sou padre, sou uma autoridade religiosa, né? Eu acho muito feio quando uma pessoa chama um padre de você. Pelo menos eu fui educado com minha mãe desse jeito, né? Aprendi que autoridades a gente chama de senhor, de senhora. E é de fato uma conveniência linguística, social, formal correta, né? Tem gente que não aceita isso, né? Tem gente que não aceita. Enfim, minha gente, é um texto muito bonito. E aqui está falando assim, nós vamos lembrar desses que passaram e que deixaram marcas. Então nós precisamos refletir hoje, se não só os avós e os idosos, mas todos nós, né? Porque a palavra é para todos nós. Se nós temos deixado um legado, se nós temos deixado boas marcas na vida das pessoas. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Tem gente que parece que existe para deixar más experiências com os outros. Parece que tem gente que nasceu para complicar a vida dos outros. É uma verdade. Então, nós refletimos, se nós somos cristãos, né? Eu tenho deixado marcas boas por onde eu passo, porque senão eu preciso mudar, transformar o meu temperamento, meu jeito de ser, minha personalidade, né? E o autor de Eclesiástico, ele está engrandecendo essas pessoas virtuosas. Ele chama de homens famosos, né? Está engrandecendo, exaltando e dizendo que é necessário que esses não sejam esquecidos. Esta é a imagem dos santos para a igreja. Qual que é o papel dos santos na vida da igreja? Além da intercessão, da oração, né, desse elenco espiritual de fortaleza que nós temos, que são os nossos irmãos santos. Mas além disso, é a questão do exemplo, né? Eles são exemplo para a igreja. E é isso que nós devemos nos tornar, né? Se nós não estamos nessa caminhada, as coisas não estão caminhando para ser dessa maneira, nós precisamos rever a nossa vida, né? É tão gostoso quando você percebe que você é querido, é desejado, a sua presença edifica, salva, amadurece, a sua presença, ela torna a vida das pessoas melhores. É melhor, é muito bom isso. Só que o contrário é passivo de reflexão, né? E existe o contrário, minha gente, existe o contrário. Então, que a palavra de hoje nos ajude, uma reflexão que é para nós, né? Eu, em relação a eu mesmo, né? Como eu estou? O que eu estou deixando? Quais marcas eu trago nas vidas? Eu levo às vidas das pessoas? Quais marcas eu trago em mim mesmo que edificam ou não a vida dos outros? Sejamos reflexivos e honestos conosco mesmos
E hoje peçamos a intercessão de São Joaquim e Santa Ana, e seja a rezar por todos os avós, todos os idosos, sejam todos abençoados, muito abençoados. Queridos, hoje é sábado, e nós vamos retomar esse programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Desejo um excelente fim de semana a todos vocês, com muita paz, com bênção de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.